de duas formas. Agostinho, que foi um dos pais da igreja, dos nossos irmãos ou primos católicos, Agostinho, né, Santo Agostinho, ele apresenta a igreja baseada no Novo Testamento, né, uma interpretação que ele teve, não somente eles, mas outros pais da igreja, a igreja visível e a igreja invisível. Beleza, a gente tem esse ponto de partida. Aí nós vamos ter que entender algo. A igreja invisível é a igreja que é o organismo vivo. É o Espírito Santo, é Deus que vê aqueles que realmente são discípulos, aqueles que são salvos e aqueles que são guiados pelo Espírito Santo a promover o evangelho. A igreja, que é um organismo vivo, ela se movimenta organicamente, ela não precisa do impulso humano para se movimentar. Dá um exemplo mais claro. É aquela coisa assim, o Magner ganhou uma pessoa para, ele falou do evangelho para o Carlos, amigo dele lá. O Carlos ouviu o evangelho e entregou a vida para Jesus. O que acontece? No outro dia o Carlos traz toda a família dele. Mas não a força, porque ele chegou na casa dele e falou para a mulher foi impactada, entregou a vida para Jesus. Aí na outra semana o Carlos, no trabalho dele, começou a falar de Cristo, a pregar o evangelho. Quando veio, trouxe mais dois colegas trouxeram a família. O Magno em nenhum momento falou que ele tinha que fazer algo. Foi a própria ação do Espírito Santo a partir do evangelho que movimentou ele. Isso é a igreja se movendo de uma forma orgânica. Um exemplo que eu estou dando. Tá aí agora a igreja visível. A igreja visível, ela vai ter que se organizar. E esse se organizar é a questão humana, porque nós, como seres humanos, precisamos de orientação, a gente precisa de uma referência, a gente precisa de sistematizar as coisas para se tornar compreensível a nós e a gente poder dar continuidade. E Deus não descarta isso. Deus não descarta o sistema humano. Qual é a questão? É que o sistema humano ele tem que estar num filtro constante que é as escrituras, para não se tornar algo tóxico. Ok, vamos lá.